Tudo bom, pessoal? Tudo bom, alunos? Agora segue aí uma aulinha de matemática para vocês. É uma aula de apoio. Espero que vocês consigam, né, entender o que eu quero passar aqui para vocês. E aí, essa parte aqui é mais treino. E tudo que vocês vão aprender de potenciação e radiciação realmente são os exercícios, tá? São os exercícios que vão te ajudar e não somente essas teorias. Essas teorias que eu vou passar agora aqui são casos para vocês aplicarem nos exercícios, tá bom? Então vamos lá, eu vou passar rapidamente aqui para vocês. Então, potenciação. Como é que funciona uma potenciação? Potenciação é tudo que você tem uma base e um expoente, tá legal? O que seria esse expoente aí que eu tanto falo? Ó, o pessoal tanto fala. Você tem expoente na radiciação, você tem expoente na potenciação. Na potenciação tem expoente, tá? Na radiciação é índice, beleza? Então, ó, você tem uma base elevada a um expoente, por exemplo, 2 elevado a 5. A base é 2 e o expoente é 5. Aqui nesse caso, a base é 2 e o expoente é 1/3. A base é 32 e o expoente é 5. Qual que é a dica que eu quero passar para vocês? Todas as vezes que vocês tiverem, tá? Esse assunto aqui de expoente, qual que é o esquema? Qual que é o legal de vocês saberem? Tudo que você tem fração, toda vez que tem fração, você transforma em raiz. E qual que é a regra? Quem está em cima vai para dentro. Quem está embaixo fica de fora. Beleza? Então, 2 elevado a 1/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de 2. Quando você tem uma base gigante, que é uma base grande, 32, eu sempre recomendo vocês a transformarem as bases para base pequena, tipo 2, 3, 5. Os números primos, né? Que são as bases pequenas. Então, vamos supor que 32 aqui, ó, você tem que transformar. 32 é 5 elevado a quanto? É 3 elevado a quanto? É 2 elevado a quanto? Eu sei que 32 é 2 elevado a... Aí você esquece. O que você faz na hora da prova? Na sua cabeça sempre tem que estar isso aqui, ó. Aí você vai lá na provinha e faz só a conferência. 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2, opa, 4, 8. Então 2 elevado a quarta é 16, tá vendo? Sempre multiplicando por 2, ó. E 2 elevado a quinta é 32. Então eu vou transformar esse 32 aqui, ó, em 2 elevado a 5. E como que eu faço esse cara aqui, ó? Sempre dentro do parêntese. Tá bom, galera? Nunca sem parêntese, sempre dentro do parêntese, porque você está substituindo um termo. Você está substituindo 32 por 2 elevado a quinta. Põe 5 aqui fora. Aí, quando você tem parênteses, sempre multiplica expoente. Então vai ficar 2 elevado a 25. Beleza? 10 elevado a 85. Tá? É um outro exemplo, mas o que é interessante saber quando tem base 10? Ó, isso aqui, ó, base 10, ele consegue mostrar pra gente, ó, quantos zeros tem um número. Como assim, Eric? Por exemplo, 10 elevado ao quadrado. Quanto que é 10 elevado ao quadrado? 100. 10 elevado à quinta. 5 zeros, ó. 100 mil. Ou seja, 10 elevado a 85 tem 85 zeros, tá bom? Você tem o número 1 na frente e 85 zeros. Belezinha? Show de bola, hein? Parte de potenciação. Quando o expoente for negativo, o que vocês fazem? O sinal nunca vai na frente da base, tá? Expoente negativo significa que esse 2, você inverte ele. O que é inverter na matemática? Se o 2 é 2 sobre 1, então fica 1 sobre 2. Inverte o número, tá? Então vai ficar 1 sobre 2 elevado a 5. Tá vendo que o sinalzinho aqui, ó, já mudou? O sinal, ao invés de ser negativo, ele fica o quê? Aqui, ó, positivo. Beleza? Show de bola, né? Tranquilinho, ó. 2 elevado a menos 1/3. Primeira coisa que vocês fazem é, pum, troca a base. E eleva a 1/3 positivo. 32 elevado a menos 5. A gente já viu que o primeiro passo é transformar em base pequena. Tá? Então, 32 é 2 elevado à quinta. Só que assim, Eric, precisa respeitar essa ordem de primeiro trocar a base, depois inverter? Negativo. Você pode primeiro inverter, depois trocar a base. Quer ver? Ó, vou fazer primeiro trocando a base. Esse cara dá, ó, troca a base. Beleza? E o sinal do expoente muda. Tá vendo o que eu fiz? Ou primeiro a gente vai inverter ali, ó, 1 sobre 32 elevado a quanto?
5, porque eu inverti. Agora o 32 eu transformo em 2 elevado à quinta. Então tudo isso elevado a 5. Deu o mesmo resultado. 10 elevado a menos 85. Vou somente fazer a propriedade de inverter. 1 sobre 10 elevado a 85. E aqui, quando é fração, mais fácil ainda. Você não precisa imaginar o 1 aqui embaixo. Você já tem o número. Então, 3 sétimos fica 7 terços elevado ao quadrado. Beleza? Outra né, propriedade aí de potência é o quê? Multiplicação de bases iguais, você soma expoente. Está aqui na sua tela. Somos expoentes. Então, ó, olha a base 2 e 2. Então, você mantém a base 2 e somos expoentes. 3 mais 4, 7. Aqui é o mesmo caso, ó. Base igual, multiplicação. Soma expoente. Menos 1 quinto mais 3 quintos dá 2 quintos. Show de bola. E quando for letra, Eric? Mesma coisa, ó. Multiplicação de mesma base. Você mantém a base 3. E aqui, ó, você soma. Quanto que é A mais 5A mais 2? Isso aqui dá 6A mais 2. Pronto, tá aqui, ó. Tá vendo? É só somar expoente, ó. Soma A com B, A mais B. Agora um desafio aqui pra galera, ó. Faça o passo inverso. Quem quiser dar um pause aí no vídeo para tentar fazer, beleza? Eu vou resolver ele aqui. Fazendo o passo inverso, o que eu falo? Ó, se eu multiplico mesma base, eu somo expoente, eu caio num número aqui, né? Um número unificado. O passo inverso é voltar para a multiplicação de mesma base. Então eu vou voltar para a multiplicação de mesma base. Só que ali, ó, não é n mais 2? Então significa que é o quê? É a multiplicação de n, de 2 elevado a n, vezes 2 elevado ao quadrado. Por quê? Porque se eu voltar para cá, eu tenho a multiplicação de mesma base e eu somo os expoentes, vai ficar n mais 2. Tá? Então é simplesmente você separar, desmembrar esse número, beleza? Quando for divisão de bases iguais, show de bola, mesma coisa. Se a multiplicação você soma, a divisão você perde, né? Tipo, então você subtrai. Então você mantém a base, aí vai ficar 3 menos 4, não é isso? Que é quanto? Menos 1. Ó, 2 elevado a menos meio sobre 2 elevado a mais 3 quintos. É como se você pegasse o menos meio não, desculpa, menos 1 sobre 5 e subtraía de baixo. Então esse cara aqui dá menos 4 quintos. Mesma coisa, ó, divisão de mesma base, você pega lá o cara, o A, e subtrai quem está ali embaixo. Ó. Lembra do parênteses, por quê? Porque o menos vai para todo mundo. Então vai ficar A menos 5A menos 2, que isso aqui é menos 4A menos 2. Beleza? E o outro caso aqui, ó, quando é letra, a mesma coisa, A menos B. Certo? Eu coloquei um desafio aqui para vocês, mas eu vou colocar outro. Ó, eu vou colocar mais um aqui, ó. 2 elevado à terceira dividido por 2 elevado a menos 3. Isso aqui você corta em cima com embaixo? Jamais. Por quê? Porque quando você mantém a mesma base, ó, os expoentes você subtrai, né? Então, menos 3 vira menos 3. Aí, ó, a pegadinha. Anota essa pegadinha que sempre cai. Então, isso aqui é 2 à sexta. E o passo inverso, mesma coisa. Quem quiser, né, dar um pause no vídeo, mas já vou fazer. O passo inverso é o seguinte. Você separa, lembra? Só que em vez de você colocar mais 2, você coloca menos 2. Tá? Ó, você manteve a mesma base e somou os expoentes, ó. N menos 2. Ou, para seguir com a nossa matéria, você pode fazer o seguinte. Tá vendo aquele menos 2? É a mesma coisa que se você fizer isso, ó. Você divide por 2 ao quadrado. Tá vendo? Aí o 2 vai lá para cima, negativo. Ó. E se vocês notarem, isso aqui é a mesma coisa. Ó. 2 elevado a menos 2 não é a mesma coisa que você inverter a base e trocar o sinal do expoente. Olha lá, se você fizer isso, vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado. Olha o 2 ao quadrado aqui embaixo. Tá vendo? É a mesma coisa. Vocês ligaram todas as matérias de potenciação agora. Beleza? Então, esses são os conceitos. Multiplicação através de parênteses. Aí é tranquilinho, né? Toda vez que tiver parênteses, por favor, multiplica. Então, 3 vezes 4, 12. Tem parênteses, multiplica. Corta o 5 com 5, dá menos 1. Tem parênteses, A vezes A quadrado. Beleza? Faça o passo inverso. O que eu quero que você faça o passo inverso? Eu quero que você transforme esse 81 em algum número com parêntese. Ou seja, transformando em base menor, os números primos. Pausa o vídeo se quiser fazer.
mas eu já vou continuar. 81 é lá da base 3, tá? 81 é 3 à quarta. Pronto. Como eu estou substituindo uma expressão, por favor, põe parênteses. Colocando parênteses, 3 elevado a oitavo. Mas essa última etapa nem precisava, eu só queria o passo inverso, que era parar aqui. Beleza? Você está vendo que aqui eu multiplico? Quando que eu vou dividir? Só na radiciação. Você vai ver que a radiciação é o oposto da potenciação. Tá? Então, na potenciação, com parênteses, multiplica. Na radiciação, você vai ver que você vai dividir. Beleza? Então, vamos lá. Próximo exercício. Agora aqui, ó, a gente vai entrar com radiciação, beleza? A radiciação, o que seria aqui, né? Próximo conceito, na verdade. A radiciação nada mais é tudo que tem a raiz. Qual que é o esquema da raiz? Você sempre aprendeu na escola que a raiz de 25 é 5. Mas por quê? Por que é 5? Por que a raiz quadrada de 4 é 2? Porque é o seguinte, ó. O professor ensinou o quê? Que quando você tem raiz de 25, qual o número que está escondido aqui? É o 2. E o 25 nada mais é que 5 ao quadrado. Lembra que eu falei que divide os expoentes? Pois é, na raiz você vai dividir o índice da raiz com o expoente da potência. Então vai ficar 2 dividido por 2. Lembra, quem está dentro vai para cima, quem está fora vem para baixo. 2 dividido por 2, 1. Por isso que dá 5. Mas a gente faz direto, né? A gente faz direto. Mas o esquema é sempre você dividir, tá? Quem está dentro por quem está fora. Por exemplo, aqui, ó, raiz de 125. Eu sei que 125 é 5 ao cubo. Beleza? Se eu colocar esse expoente aqui para fora, ó, o quem está dentro vai para cima. Então vai ficar 3 dividido por 2. Beleza? Só que a gente não está acostumado a ter essa visualização. Como que a gente está acostumado? Ó, vem para cá. É um outro jeito. Então 5 ao cubo e aqui é quadrado, né? O que significa? A cada 2 números sai um 5. Por que isso, Eric? Porque 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Concorda? Lembra que eu falei para você aqui, ó, do quadrado, ele sai, tá vendo? 5 ao quadrado na raiz, você sai, você tira o 5. Então, ó, a cada 2 números, ele sai como um só. Então vai ficar 5 raiz de 5. Beleza? Mais fácil do que fazer isso aqui, ó. Outro caso, raiz cúbica de 64. Pô, Eric, eu sei que 64 é base 2, então vai ser 2 à sexta. Lembra, divide 6 dividido por 3, 2. Então 2 ao quadrado, 4. Ou, o outro método, 2 à sexta, né, ao cubo. Aqui, ó, raiz cúbica, né? Então o 2 à sexta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E a cada 3, 1 sai. Só que eu também posso pensar o seguinte, em vez de ficar escrevendo, eu sou preguiçoso, é só colocar 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. 2 à sexta é a mesma coisa que 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Por quê? Porque é multiplicação de mesma base, soma expoente, dá 6. Tá bom? Aí, ó, lembra? Como é raiz cúbica agora, a cada 3 sai um 2. Então eu vou tirar esse 2 e vou tirar esse 2. Pronto. Não vai ficar ninguém na raiz. 2 vezes 2, 4. Ou, outra resolução, 64, eu sei que é 4 ao cubo. Aí vai ficar o cubo aqui fora e aqui dentro. Pronto. Os números iguais, 3 dividido por 3 dá 1. Isso aqui dá 4. E agora um desafio, né? De novo, raiz de 2 elevado a n, índice n. O que eu faço? Eu sei que dá 2, mas por que eu sei que dá 2? Porque eu sei o quê? Que esse 2 aqui, ó, é o expoente. Quem está dentro vai para cima, quem está fora vai para baixo. n dividido por n é 1. Isso aqui é 2. Só que aqui só tem uma condição, tá? Esse nzinho aqui, ó, tem que ser maior que 0, tá bom? Porque não existe índice negativo na sua raiz. Perfeito. Multiplicação, propriedade, multiplicação de raízes com índices iguais, ó. Se você tem o índice 2 aqui e o índice 2 aqui está multiplicando, beleza, junta numa raiz só e multiplica quem está dentro. 25 vezes 2, 50. Depois, lógico, aqui você pode fazer aquela decomposição que você aprendeu na escola. 50 dividido por 2 dá 25, 25 dá por 5, 5, 5, 1. Tá, então, raiz de 50 é a mesma coisa aqui. 2 vezes 5 vezes 5. Como é raiz quadrada, lembra? Ó, cada 2 sai 1, então sai o 5 e o 2 fica lá dentro. Tá? Só para passar mais uma dica para vocês, ó, eu consigo falar que raiz de 50, se você souber de cabeça que 50 é 25 vezes 2,
Como que eu faço isso? Sempre procuro um número que dentro, que eu vou substituir aqui dentro, tem uma raiz quadrada. Por exemplo, 25. Então, 25 vezes 2. Raiz de 25 é 5. Pronto, 5 raiz de 2. Aqui, ó, índices iguais, multiplica quem está dentro. 4 vezes 2, 4 vezes 8, 32. E a multiplicação de raízes internas já muda um pouquinho. Ó. Aqui está fora. Agora você tem uma raiz dentro da outra. Você está vendo que aqui ó, são duas raízes quadradas multiplicando e não tem nenhum número dentro. Perfeito, não tem ninguém dentro atrapalhando, multiplica. Aí você vai multiplicar os índices. 2 vezes 2, 4. Tá vendo? Você junta numa raiz só. Olha aqui embaixo. Não tem número. 5 vezes 3, 15. E dentro fica o azinho. Tá aí mais uma propriedade. Todas essas propriedades é interessante vocês depois fazerem sozinhos, tá? Sei lá, simula uma aula, simula uma explicação que isso acaba entrando na cabeça mais facilmente. E aqui está a decomposição que eu ensinei no slide anterior, né, do 50. Vou partir para de baixo aqui já, do 32. Eu sei que o 32 é 2 à quinta. Como que eu sei isso? Porque isso aqui é base 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32. Lembra? Esse 2 à quinta eu vou dividir pelo 3. Mas lembra aquele caso que eu expliquei para vocês, o 2 à sexta, que eu separei em 2 ao cubo vezes 2 ao cubo? Por que eu fiz isso? Porque era uma raiz cúbica. E na raiz cúbica, quando eu tenho os números iguais, sai esse aqui, ó. Então aqui no 2 elevado à quinta, eu vou tentar achar o 2 ao cubo. Pronto, achei, eu desmembrei e o outro 2 é 2 ao quadrado. Como esses caras têm o mesmo, o índice é igual ao expoente, sai um 2. Então ó, o 2 aqui, ó. E o outro 2 ao quadrado fica, não tem o que fazer. Não dá para dividir 2 por 3. Então pronto, acabou a conta. 2 raiz à quarta. Raiz cúbica, né? De 4. Perfeito. E um desafio, super desafio, é o seguinte, ó. Tá vendo aqui? Como que eu vou simplificar essa expressão? Como que eu vou simplificar? Primeira coisa, eu não posso ter número aqui dentro. Não posso ter. Ah, não posso ter número aí dentro. Então eu tenho que mandar esse 3 lá para dentro. Então como é que eu faço? Ó, esse n fica aqui fora. Aí eu já vou juntar as raízes, tá vendo? Raiz cúbica. Esse 3, como é raiz cúbica, na hora de tirar, eu não tiro esse 3. Ele só sai o 2. Então na hora de entrar, esse 3 acompanha o expoente. Ao passo inverso. Então vai ficar 3 ao cubo vezes 2. Tá? E aí beleza. Eu consigo multiplicar os índices, né? N vezes 3 é 3n. Multipliquei. E aqui eu tenho uma outra raiz. 3 elevado ao cubo é 27. 27 vezes 2, 54. Pronto. Acabou. Ó, outro exemplo aqui para vocês. Sei lá, 2 elevado a 5 e tem um x aqui. Esse 2, ele vai entrar com qual expoente? 4 ou 6? Nenhum. 5, né? Porque tá o 5 aqui. Então vai ficar 2 elevado a quinta vezes x. Beleza? E aqui alguns casos especiais, ó, para encerrar, né? A aula tá bem longa. Exercícios que já não é apareceram, apareceram, mas são bem específicos. Quantos algarismos tem no número 2 elevado a 32 vezes 5 elevado a 28? Vamos lá. Uma maneira de você saber o quantos algarismos tem é saber pelo número de zeros. É o jeito mais fácil. Não adianta eu falar para você quanto que é 953.832.000 vezes 47. Tá? Quando eu falo de zero é mais fácil. Lembra que eu falei 10 ao quadrado é 100, tem 2 zeros. Então eu tenho 3 algarismos, 2 zeros mais 1. Então aqui ó, eu preciso buscar a base 10. Eu sei que 2 vezes 5 é 10. Mas só tem um caso em que eu posso multiplicar bases diferentes, quando os expoentes forem iguais. Por exemplo, 3 elevado à quinta vezes 4 elevado à quinta. Tá vendo? Os expoentes são iguais, então eu posso multiplicar as bases. Olha que beleza. Isso aqui nada mais é do que 12 elevado à quinta. Então aqui ó, eu tenho que achar um jeito de deixar os expoentes iguais. Tem como transformar 32 em 28? Tem. Como que eu faço isso? Eu desmembro. Por exemplo, eu sei que 32 é 28 mais 4. Então eu vou usar aquela propriedade lá de potenciação. Ó. 2 elevado a 28 vezes 2 elevado à quarta vezes 5 elevado a 28. Tá vendo? Eu tenho multiplicação de mesma base,
E se eu somar expoente dá 32. Beleza. Olha aqui, ó. Eu tenho 2 elevado a 28 e o 5 elevado a 28, então eu ponho os dois no mesmo parênteses, elevado a 28. E por fora, 2 à quarta. 2 à quarta é 16. 2 vezes 5, 10 elevado a 28. Significa que eu tenho o quê? 16 tem 2 algarismos, mais quantos zeros? 28 zeros. Então, nesse caso, meu número tem 30 algarismos no total. Seria o 16 com 28 zeros, beleza? Outro exercício, fatore. 2 elevado a n mais 2 sobre 2 elevado a n. Você vai lá sequinho e corta 2an com 2an. Não pode, tá? Por quê? Porque você tem o mais 2 ali. E o mais 2 vai ficar sozinho. O que você vai ter que fazer? Sempre transforma em multiplicação. Igual lá nas faturações normais. Você não pode sair cortando um x mais 3 com um x aqui embaixo. Porque você tem o mais 3, aqui é a mesma coisa. Então você tem que transformar em multiplicação. Como que eu faço isso? Separo 2 elevado a n mais 2 em 2 elevado a n vezes 2 ao quadrado, tá vendo? Estou separando. Aí aqui 2 elevado a n, corta, corta. Isso aqui dá 4. Para encontrar as raízes aqui nesse caso, como é que eu faço? 2 elevado a 2x menos 2 elevado a x. Você não está acostumado a ver isso. O que eu vou fazer então? É sempre o mesmo passo, tá? Você vai fazer o quê? Vou te dar uma dica. Sempre transforma para um número com um expoente só, que é o x. Por exemplo, esse 2 elevado a 2x, você concorda comigo que se eu inverter e colocar um parênteses é a mesma coisa? Isso aqui é uma propriedade, ó. Porque no parênteses você multiplica. X vezes 2 é 2x. Então essa é uma propriedade, ó. Só que assim, você não está acostumado a fazer conta com 2 elevado a x. Então você fala o seguinte, chamando 2 elevado a x de a. Portanto, vai ficar como? Ó, a ao quadrado menos 6a mais 8 é igual a zero. Aí você vai achar as raízes, beleza? Você vai achar as raízes dessa equação. Então, uma raiz é 2 e outra raiz é 4. Tá? Já fiz direto. Só que o exercício não acaba aqui. Você vai ter que usar essa condição. Você quer o x, você não quer o a. Então, 2 elevado a x é igual a esse primeiro aqui, que é 2. Portanto, x é 1. E 2 elevado a x é igual a 4. Só que você sabe que numa igualdade tem que ficar igual. Se de um lado está 2, transforma esse 4 num 2. Então vai ficar o seguinte, 2 elevado a x e o 4 é o quê? 2 ao quadrado. Se as bases são iguais, para ser igual, o expoente também tem que ser. Então o x é 2. Beleza? Então as raízes da equação são 1 e 2. E fechando aqui para racionalizar, quando a gente racionaliza a raiz, lembra aquele caso que o professor faz assim, né? A raiz de 3 sobre a raiz de 2. Deixa eu apagar que não tem espaço. Ele faz assim, né? A raiz de 3 sobre raiz de 2. Como que você racionaliza esse cara aí? Você multiplica em cima e embaixo pela raiz, né? Aí em cima fica a raiz de 6 sobre a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Isso aqui é raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Pronto. Então é um jeito da gente tirar a raiz lá de baixo. Quando a gente vai fazer simplesmente essa conta de racionalizar com um sinal de mais ou menos, decora, sempre troca o sinal. Então eu vou multiplicar por 3 menos raiz de 2 e 3 menos raiz de 2. Põe o parênteses, por favor, porque você vai multiplicar. Aí beleza, em cima você faz distributiva, 2 vezes 3, 6 menos 2 raiz de 2. Sobre, isso aqui é uma diferença, ó, é um produto da soma pela diferença. Você pega o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Beleza? Então fazendo essa continha aqui, ó. 9 menos 2, né? Raiz de 2 ao quadrado é 2. Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes a raiz de 2. Então 9 menos 2, 7. Beleza? Tem alguns exercícios que eu deixei aqui para vocês treinarem, tá bom? Qualquer dúvida podem nos procurar nas aulas. Tem também resoluções prontas já, então a gente pode mandar. São exercícios assim, então vocês podem usar a tela aqui da gravação para tentar fazer, beleza? Eu vou passar o gabarito. A alternativa falsa
é essa aqui, tá? Então, gabarito B. E aqui, da UF, né, a expressão é equivalente a quanto? Vocês vão ter que resolver esse probleminha aqui. É um desafio, super desafio, mas como dica, eu já posso te passar. Você não pode sair cortando desse 10 a 20 com 10 a 20 porque tem a soma. Então você tem que usar a fatoração. E na fatoração, vocês podem usar o quê? Fator comum. Por que fator comum, Eric? Vou dar uma dica aqui para vocês. Ó. 10 elevado a 20 mais, vou colocar aqui, 10 elevado a 10 mais 10 elevado a 20 mais 10 elevado a 30, ó, você tem um fator comum. Qual que é o fator comum? Isso aqui é a mesma coisa que se você fosse fazer isso aqui. Ó. X ao quadrado mais x. Quem que é o fator comum? É o x de menor expoente, né? Você aprendeu isso. Então, x ao quadrado dividido por x dá x, e x dividido por x dá 1. Pronto, você fatorou, transformou em produto. Aqui é a mesma coisa, você vai pegar a base com o menor expoente. Então, 10 a décima dividido por 10 a décima dá 1. 10 elevado a 20 dividido por 10 a décima, faz aí no papel, você vai subtrair os expoentes. E aqui é a mesma coisa. 30 menos 10, 20. Pronto, ó, eu transformei isso aqui num produto. Agora, se embaixo também tiver um 10 a décima, por exemplo, eu posso cortar os dois. Beleza? E aqui, você simplificando a expressão, quanto que dá? Qual o número que você vai obter? Beleza? Aí vocês resolvem também esse exercício aí. Nota que tem aquele probleminha de você colocar o número dentro da raiz aqui, então tem todo um esquema aí. Aí vocês vão ver quanto que vai dar. Aqui também, ó, você coloca sempre 2 dentro, aí você vai ter uma multiplicação de raiz com raiz, usa as propriedades do vídeo. Bom, você está vendo que aqui tem uma fração, e ali você tem raiz. Ou você transforma a raiz em fração, ou você transforma a fração em raiz, para ficar mais fácil. Belezinha? Perfeito? Então a aula fica por aqui. Agradeço. Consegui fazer em menos de 30 minutos. Qualquer dúvida, volta o vídeo e tira a dúvida com a gente. Beleza? Muito obrigado.